Boa noite! Vamos dar início aqui à nossa live, elevando a autoestima na luta contra a depressão. E a minha convidada é a psicóloga Caroline Menezes, que já deve estar chegando. Bem-vindo vocês que estão chegando também. Já convide seus amigos, cliquem nesse aviãozinho que está aí embaixo, envia para o maior número de pessoas que você conseguir, porque é um tema super relevante e alguém sempre tem uma pessoa na família com baixa autoestima, com depressão, e você pode estar ajudando alguém, tá bom? Carol, pede para entrar para eu te aceitar aqui, tá? Carol já chegou. Bem-vinda, Carol. Vamos tentar mais uma vez. Gente, a gente está lutando aqui para conseguir iniciar essa live, mas vai dar certo. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Estou aqui tentando adicionar. Agora sim. Olá, boa noite. Foi? Foi mais ou Agora menos. você está me vendo. Não, eu não estou te vendo, mas vamos fazer assim, deixa assim mesmo. Vocês que estão chegando aí, vocês estão conseguindo ver a psicóloga Caroline? Me fala aí se está aparecendo para vocês, se a tela está dividida certinha. Se tiver, tá tudo bem. Porque não está aparecendo para mim, mas não tem problema. Bem-vinda, Amanda. Então, vamos começar. Tudo bem, Carol? Tudo bem, boa noite a todos. Eu estou te ouvindo super bem, o áudio está ótimo. Certo. A Amanda falou que está vendo as duas normalmente, então tá ótimo, Sim. tá? Depois a gente se vê em outro momento. Então, eu vou me apresentar, você pode se apresentar também, para a gente poder estar começando, tá? Pode ficar à vontade aí para falar um pouquinho, depois eu falo. Começa por mim? Pode começar, tá? Certo. Boa noite a todos, né? Meu nome é Caroline Menezes, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, pós-graduanda em TCC também, né? E a convite da nossa amiga Letícia, né, nos convidou para a gente estar desenvolvendo esse tema, né, sobre a depressão, né, a autoestima na depressão, né? Esse é um tema muito importante nos nossos dias, né? Estamos de amarelo hoje, porque estamos comemorando, né? Estamos praticamente no último dia, né, do Setembro Amarelo. Né? Estamos aí nesse projeto levando vida, né? Promovendo saúde mental, saúde emocional, né? Falando sobre a importância da prevenção do suicídio, da conscientização e valorização da vida. Sim. Ok? E estamos aí nessa jornada, né? Nos atendimentos, dando o nosso melhor, né, para os nossos pacientes, oferecendo um atendimento mais personalizado, né? E é uma honra poder estar com a neuropsicóloga Letícia Campos, né? A gente compartilhando desse conhecimento. Para mim também é uma honra, Carol. Vou chamar de Carol, tá? Sim, Carol, tudo bem. Mais íntimo. É um prazer estar compartilhando com você nessa live, aprendendo também com você, porque na verdade a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo e, como diz o ditado, a gente morre e não aprende tudo. Mas o que a gente aprende, a gente pode compartilhar com outras pessoas. Vou me apresentar também. Eu sou a psicóloga, neuropsicóloga Letícia Alves também, e já estou formada há alguns anos, com uma experiência, tenho atendido no passado bastante pessoas com depressão, e das avaliações que eu faço e dos atendimentos que eu faço, eu poderia dizer que quase 70%, 80% de pessoas, de alguma forma, têm uma autoestima afetada. E aí eu acredito que esse tema seja muito relevante, porque quando a gente fala de autoestima, a gente leva muito para a vaidade, para o externo, né? Não que não seja importante a gente cuidar do nosso externo, mas nós vamos ver hoje que a autoestima ela vai falar muito mais do que isso. E eu vou estar introduzindo esse tema. Nós estamos, como a Carol falou, encerrando o Setembro Amarelo hoje, mas isso não significa, infelizmente, né, que as doenças, questões emocionais vão acabar, porque, na verdade, um mês termina, começa outro, mas se nós não mudarmos a nossa forma de ser e de agir,
e não tivermos uma atitude, nada muda, só muda o calendário. Então, de início, o que eu quero dizer para vocês é que vocês tenham, se de alguma forma virar uma chave para você essa live, vocês coloquem em prática e que outubro comece com você determinando para você mesma uma mudança interna. É isso que nós queremos trazer hoje para esse pessoal, não é isso, Carol? Sim, com certeza. Saúde mental, saúde emocional, né, tem que ser falada de janeiro a janeiro. Não é um assunto só específico para o mês de setembro, né? Sim. Setembro a gente foca muito na questão da prevenção, né, do suicídio, mas saúde mental, a gente entende que quem não cuida da mente, né, a nossa mente é o nosso centro de governo, de controle da nossa vida. Se a gente não está bem emocionalmente, psicologicamente, isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida, no nosso dia a dia, gerando prejuízos, transtornos, né, na nossa vida cotidiana. É verdade. Eu estava preparando assim um pouquinho para a gente poder estar falando hoje, fazendo algumas pesquisas mais profundas. E é interessante, ó, o Brasil está no ranking no 5º lugar de pessoas com mais depressão do mundo, só perde para os Estados Unidos. São mais de 11 milhões e meio de pessoas detectadas com depressão. Porém, nós sabemos, né, Carol, que são muito mais pessoas, porque temos aquelas que não buscam ajuda, temos aquelas que não foram a um profissional, tem aquelas que negam a buscar ajuda, então acaba sendo um número muito maior. E nós sabemos que a depressão é algo muito... Eu não vou nem falar sobre isso, quem vai falar mais a Carol daqui a pouquinho, é algo muito grave. A depressão não é brincadeira, não é frescura, e inclusive a gente no Setembro Amarelo acaba fazendo essa campanha de que nós precisamos ter um olhar melhor para o outro também. Porque se eu não olho para o outro com a mesma empatia, o mesmo autocuidado que eu tenho comigo, eu posso estar piorando uma situação dessa pessoa. E aí a gente falando, entrando na autoestima, como eu falei antes, a autoestima ela é muito mais do que a nossa estética. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados se nosso cabelo está arrumadinho, gente. Eu passei até uma prancha para ficar bem bonitinha, vou oferecer para vocês também, para não assustar ninguém. Mas a nossa, brincadeiras à parte, a nossa autoestima ela é muito mais. A nossa autoestima ela é construída no decorrer da nossa vida. E quantos de nós não teve uma autoestima abalada? Seja na infância, na adolescência. E muitas vezes é interessante a gente pensar, não foi nem propositalmente, porque muitas vezes essa pessoa não sofreu bullying, ela não sofreu nada na escola, mas dentro da casa dela, pelo excesso de proteção, ela inconscientemente se viu como fraca e desenvolveu uma baixa autoestima. Olha só que situação. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso falar. Sim, é exatamente isso, né? Todo ser humano, né? Aí a gente entra na nossa construção, né, de desenvolvimento humano, né? Às vezes as pessoas elas vivenciaram situações ao longo da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho na questão das crenças, né? As crenças, a terapia cognitivo-comportamental vai muito trabalhar sobre isso, como esse indivíduo se vê, né? Como essa pessoa ela se vê desde a sua infância, né? Aquilo que ela ouve a respeito dela. E a gente entende hoje que a depressão está muito baseada, né, dentro da tríade cognitiva, comportamental, as crenças de desvalor, de desamor, de desamparo, né, a pessoa começa a se ver como um olhar crítico, ela começa a desenvolver uma própria autocrítica, de tanto ouvir, né, críticas ao longo da sua vida, né? Além do que você falou também sobre a questão da superproteção emocional, né? Nós podemos também levar em consideração um ambiente de invalidação emocional também, onde não tem um ambiente seguro, né? Um bom desenvolvimento emocional, né? Familiar, isso também influencia bastante, né? Podendo levar uma pessoa a desenvolver. Hoje a gente entende que a depressão elas são causas multifatoriais, né? Genéticas, biológicas, epigenética, né? A gente pode levar também muito em consideração a questão epigenética, ambiental,
né? Pode falar, Letícia. Então, é verdade. Não, eu tô. Pode falar porque eu mexi no meu cabelo, mas você pode continuar falando tranquilamente sobre a Certo. depressão. A depressão, ela afeta não somente as pessoas típicas, como as atípicas. O que eu tenho visto Exatamente. também, muito tem aparecido assim, durante esse tempo todo que eu faço avaliações, é que muitas vezes uma pessoa com autismo, ela desenvolve uma baixa autoestima. E por que isso Sim, acontece? Primeiro que, antes dela fazer essa avaliação, ela não sabia o porquê dela ser como ela é. Porque hoje em dia a gente está conseguindo diagnosticar autismo na fase adulta, né? Adolescente, adulto. Então, assim, quanto mais tarde a gente faz esse diagnóstico, essa avaliação, mais prejuízo essa pessoa teve no decorrer da vida. Muitas questões ela aprendeu a mascarar, a disfarçar. A gente fala mascarar, disfarçar, imitando outra pessoa, né? Espelhando. A gente fala até do neurônio espelho. Mas muitas questões, ela, por dentro dela, porque quando a gente fala da nossa autoestima, a gente tá falando de dentro, ela se questionou e se sentiu assim, ó, até de certa forma inferiorizada por ela não ser encaixada nesse padrão que a sociedade impõe, por ela ser de exatamente. uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa está num grupo social onde todo mundo interage, todo mundo tem muitos amigos, gosta de abraços, de beijos, de estar perto, e ela não, essa pessoa não gosta. Ela gosta de estar no lugar dela, ela não gosta de muito barulho, ela tem incômodos, ela tem questões sensoriais. Só que antes dela fazer essa avaliação, ela não consegue identificar tudo isso. Ela só vai conseguir quando ela vai no profissional e ela Sim, começa a investigar e depois ela descobre. Quando ela descobre, ela acaba entendendo muita coisa. Mas quando a pessoa não tem esse acesso e ela não vai em busca de um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, ou seja um próprio neuropsicólogo, ela fica sem se entender. E muitas vezes ela, o que acontece com ela? A autoestima dela diminui. Porque ela mesma, e as pessoas à volta dela chamam ela de esquisita. Você é esquisita, você não interage com ninguém. Quantas pessoas não escutam isso? Vai brincar com seus amigos, adolescente, vai brincar com seus amigos, você não interage. Olha fulano, olha o seu primo como se dá bem com todo mundo, comparações né? sociais. Olha fulano como está seguindo em frente, já está trabalhando, e você está aí, ó, parado no mundo. Então, essas palavras que muitas vezes, infelizmente, vêm da nossa casa mesmo, faz com que a nossa autoestima fique como? Muito baixa. Baixa, E junto com a baixa. autoestima baixa, não afeta só o psicológico, afeta o fisiológico. Porque quando a nossa autoestima baixa de uma forma assim tão intensa, a tendência são os nossos hormônios diminuírem e outros aumentarem. Por exemplo, serotonina diminui, que é o hormônio do prazer, o cortisol, que é o hormônio da regulação, né? Mas que também é o hormônio do estresse. Ele aumenta, então a pessoa fica mais irritada ainda. Por quê? Ela acaba Sim, recebendo um estímulo sobre como ela é. E é muito difícil, e muitas vezes acontece levando à depressão também. Então, assim, existe um alto índice de pessoas, como a gente está falando do Setembro Amarelo, e a gente está fechando esse mês, para vocês, pais, fiquem alertas. E você também, você se identifica, não consegue se encaixar, busca ajuda para você, busca um profissional, mas não se isola. Não se isola porque tem jeito, tem solução, como a Carol falou, temos a terapia cognitivo comportamental, que trabalha ressignificando crenças, não é isso, Carol? isso. A gente trabalha com a reestruturação de crenças, né? Porque Uhum, quando a gente fala de crenças, é tudo aquilo que o indivíduo entende a respeito dele, quem ele uhum. é de fato, de verdade. Isso é muito relacionado à própria identidade dele, né? Como ele se vê no mundo, como ele se vê, como ele vê o outro e como ele vê o mundo, né? É É verdade. a lente com Sim. que esse ser humano ele interpreta. Aí a gente pode até falar sobre as nossas questões subjetivas,
Porque pode ser a mesma situação. Para mim vai ter um sentido e para a Letícia vai ter outro sentido, porque passa, né, pelas nossas interpretações subjetivas, de acordo com as nossas experiências e as nossas vivências no mundo, né? Então é muito importante a gente falar sobre essas questões, porque quando a pessoa está em depressão, ela tem uma visão distorcida, o que nós chamamos de distorção cognitiva, né? Ela se vê de uma forma negativa. E muitas vezes ela é estimulada, como eu falei antes, até pelo próprio meio, a intensificar a própria visão dela, e aí a autoestima dela diminui. Exatamente. Sem contar dores, sofrimentos que essa pessoa possa ter sofrido ao longo da vida, ela pode ter passado por bullying, por traumas, né? Experiências traumáticas, abusos, né? Enfim, são vários fatores, vamos botar assim, né? Sem contar questões de o estilo de vida desse indivíduo, né? Como a Letícia muito bem falou, né? Hoje a gente entende que a depressão são causas multifatoriais. E pegando um gancho no que você falou, Letícia, em relação ao autismo, a gente também pode levar muito para a questão do TDAH, né? Que está dentro englobando todos os transtornos de neurodesenvolvimento. Hoje, uma pessoa com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem muita tendência a desenvolver a depressão, né? Abuso de álcool e drogas, né? São várias comorbidades que esse indivíduo possa vir desenvolver, além da ansiedade também e outros transtornos patológicos que a gente chama de comorbidade. Não significa porque uma pessoa tenha TDAH que ela vai ter somente TDAH. Ela pode desenvolver outros transtornos ao longo da vida dela. Então é muito importante a gente se atentar para aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo naquele momento. E, peraí, se eu estou percebendo que tem algo diferente em mim, eu preciso buscar a avaliação de um especialista, né, de um psicólogo, de um neuropsicólogo, de um psiquiatra. Hoje a gente entende, né, Letícia, você é especialista nessa área, para a gente fechar um diagnóstico dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, tem que ser essa avaliação tríade, né? A avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica e a avaliação psiquiátrica, não é isso? Sim, exatamente. E só acrescentando o que você falou da pessoa com TDAH, é verdade. E a pessoa com TDAH, assim, quando eu vou fazer assim, uma anamnese, eu vou começar a fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente conversa bastante, né, com o paciente, como na terapia também, né? Então, assim, uma das queixas que vem para mim é que muitas vezes é confundido o TDAH com um transtorno bipolar, com ansiedade. Exatamente. E esse indivíduo que já vem, como você falou, a autoestima baixa, ele chega já se achando, tipo assim, que ele é incapaz, que ele não consegue. Quando, na verdade, na maioria dos casos, as pessoas com TDAH, quando eu fecho o laudo de avaliação neuropsicológica, eles têm o QI elevado. Ou seja, tem uma mente criativa, tem uma mente, assim, ó, que vira chave rápido para outras questões. Altas habilidades, né? Altas habilidades também. Mas por que eles não desenvolvem? Porque eles têm autoestima baixa. Então, por eles na escola, muitas vezes a pessoa é mais lenta para copiar, se desfoca fácil. Então, acaba tendo um prejuízo, né? E escuta as pessoas falando, colegas terminando. Tu imagina na adolescência, quem é que Fundamental 2 que tiver aí pode falar. O professor entra, taca a matéria no quadro, acabou o tempo, o outro vem, apaga e passa outra coisa. Então, esse adolescente que tem essa forma de ser diferente e não identificado, ele se sente desorientado. Só que esse adolescente vai crescer, vai ser o adulto. Aí, muitas vezes, no trabalho, ele não para no trabalho, porque ele também não é compreendido e ele se coloca como incapaz. E isso, quando o indivíduo se coloca como incapaz, é porque ele tem uma autoestima baixa. Ele acreditou na crença que foi construída para ele. E é muito importante. Desde a infância. E é importante buscar
uma ajuda de um profissional da saúde mental, principalmente o psicólogo, inicialmente, para fazer uma terapia. Sim. E aí, os parâmetros necessários para que possa melhorar, porque a autoestima, gente, tem jeito, é possível desconstruir, reconstruir. A neurociência comprova hoje em dia que nosso cérebro, ele se modifica, ele não é estático. Antigamente se pensava, a neuroplasticidade, antigamente se pensava que não poderia modificar. Seria a melô da Gabriela, não vai ser assim, eu crescer assim, vou morrer assim. Não, é possível mudar sim. Porém, isso aí é uma situação que eu, Letícia, acredito. Toda mudança requer uma decisão. E essa decisão precisa partir da pessoa. Então, mesmo com depressão, nós sabemos que, como ela bem colocou cientificamente, a depressão ela atinge muito o fisiológico. Então, a pessoa não tem ânimo. Eu lembro que uma vez atendendo muito tempo uma pessoa com depressão, ela falou assim, não tenho força nas pernas. Então, a pessoa não tem força, porque ela está se sentindo tão mal. E isso aí tem uma explicação científica e é comprovado. A depressão não é uma história. Os hormônios ficam descontrolados, fisiológico também, junto tudo, junto emocional, fisiológico, e a pessoa se sente muito para baixo, e aí descontrola o seu emocional, baixa a sua imunidade. Tudo isso é afetado através da depressão. Então, é necessário que tenha a decisão, não, eu vou pedir ajuda. Se você não tem como ir a um profissional, peça ajuda para o seu vizinho, amigo, para a sua amiga, para sua mãe, para aquela pessoa que você tem mais intimidade. Fala como você está se sentindo. Porque todos nós, em algum momento da vida, pode ter depressão. Estudos comprovam nenhum que de nós de não ter. Sim. 70% das pessoas já tiveram depressão ou terão. E diversas causas. Por exemplo, a mulher ela pode ficar com depressão quando ela chega nessa fase, que eu estou chegando, né? Que é a fase da menopausa. Quando a gente começa a entrar na menopausa, os hormônios ficam todos desregulados. E isso pode nos levar à depressão. Então, se eu entro na depressão e eu já tenho uma baixa autoestima, a minha tendência é piorar. E aí entram os pensamentos sabotadores. Por que existe um alto índice de suicídio? Porque a pessoa, primeiro, ela não pensou assim, acordou um belo dia, hoje eu vou me suicidar. Não, ali ela foi adoecendo aos poucos, o emocional foi adoecendo. Às vezes o ambiente também já é adoecido e ela não buscou ajuda. Ou ela até pediu ajuda, mas as pessoas não ouviram. Mas é importante que você fale com alguém, até que alguém te escute. Né, Carol? Pode falar. Sim, com certeza. Somando, né, Letícia? Maravilhosa a sua fala, né? E é muito importante, a gente precisa prestar atenção quais são os pensamentos que estão passando na nossa mente, né? E a gente identificar, opa, que pensamento é esse? Porque às vezes as pessoas acreditam que todo pensamento que passa na minha mente é a realidade dos fatos, e não necessariamente. Como bem a Letícia falou, né? O que cria os nossos pensamentos é a nossa rede neurosináptica, são os nossos neurônios, né? Você falou sobre a dopamina, a serotonina. Hoje, uma das principais causas da depressão está relacionada até mesmo à questão orgânica. Por isso que hoje a depressão é considerada um transtorno neurobiológico, que é de sistema neuronal, né? Neuroquímico e biológico, ou seja, orgânico também. E aí hoje a gente considera quando uma pessoa não tem um bom funcionamento intestinal, e aí a gente pode também entrar na questão da alimentação saudável, né? Ela tende a desenvolver, né, um intestino mais preguiçoso, e ali não faz a peristalse, né, que é o processo natural, né, do nosso sistema gastrointestinal, né, para conseguir o quê? Produzir esses neurotransmissores suficientes, porque às vezes as pessoas pensam, é só a mente que produz. Não, é comprovado agora cientificamente que o nosso intestino possui até mais neurotransmissores do que a nossa própria mente, né, o nosso próprio cérebro. Já está comprovado cientificamente.
Então, assim, é muito importante. E até a questão de quem tem TDAH, pegando esse gancho, né, Letícia, é muito fácil de ser confundido também com a ansiedade. Por quê? Porque são pensamentos acelerados, né? E também a questão da privação de sono. Uma das principais causas também que leva uma pessoa para desenvolver a questão da depressão, que a gente chama hoje de privação de sono, é aquela pessoa que pode estar sendo exposta ao uso de tela excessiva, celular, tablet, computador, né? Televisão, o dia todo. Eu atendo muitos pacientes que acabam sendo expostos, né? E hoje a gente está nessa era do digital, né? E quando chega a noite, a mente não para. Você quer dormir, você quer relaxar e a sua mente não para. Então, como que esse indivíduo vai entrar no sono REM, né? Que a gente chama as fases do sono profunda, que é onde faz essa lavagem, né, na nossa mente, que o nosso corpo passa por essa renovação celular, né? Como que vai acontecer isso se esse indivíduo não consegue relaxar? E hoje a gente entende que o TDAH ele deprime por cansaço, excesso de informações na mente dele. Não é isso, Letícia? Então, assim, é uma série de fatores. Falta de atividade física também, porque é comprovado cientificamente também, né? Quando a gente está em movimento, como a Letícia bem falou, os nossos neurotransmissores, que é a dopamina, serotonina, endorfina, né? São os hormônios do humor, do bem-estar, do prazer. Quando a gente está passando por situações estressoras, que aí entra a questão da crise de ansiedade, né? A gente costuma falar que é o coquetel, né? Que é adrenalina, cortisol, pico. E aí uma pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade. E por isso que a gente tem coração acelerado, taquicardia, né? Famosa batedeira que as pessoas falam, suor frio nas mãos, uma série de sintomas. Tem gente que sente muita dor estomacal, né? Dor de cabeça, dor mandibular, dor no corpo, dor muscular, tensão muscular, enfim, são uma série de sintomas. Hoje, a gente aqui no Setembro Amarelo está pincelando algumas questões, né, que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão e até mesmo o suicídio. Vocês conseguem perceber que é todo um conjunto e que uma coisa meio que está interligada à outra e que a gente precisa se atentar muito para os sintomas e tá tudo bem buscar ajuda psicológica. Assim como a gente vai no cardiologista quando a gente não se sente bem. Assim como a gente vai na ginecologista fazer o nosso periódico, né? É fundamental a gente cuidar do nosso corpo físico, orgânico, biológico, mental, psicológico, emocional, né? São as dimensões da nossa vida humana. E é importante a gente investir também na prática de atividades físicas, que é comprovado cientificamente, né, Letícia? A questão da atividade física, o quanto ela promove a potencialização desses neurotransmissores que nós falamos, que são considerados hormônios da felicidade, vamos se dizer assim. Né? Hoje em dia é considerado uma pessoa que tem práticas diárias de atividade física, o quanto isso consegue promover uma melhor saúde mental, né? E aí entra o que a gente chama de homeostase. Sim. Pode falar, Letícia. Pode concluir sua fala. E aí a gente entra no que a gente chama de homeostase. O nosso corpo ele está o tempo todo buscando homeostase. O que é homeostase? É esse equilíbrio, né? Psíquico, emocional, orgânico, biológico. Já se percebeu quando a gente fica tranquilo, em paz? E isso é o que a gente chama de homeostase. Agora, situações que a gente vivencia podem desencadear o que a gente chama de gatilhos emocionais, né? E muitas das vezes desenvolver uma ansiedade, né? Pode desenvolver uma depressão e outros transtornos psicológicos. A gente pode também levar em consideração... pode falar. É isso, só porque o nosso tempo está passando, voltando para o nosso tema, que é como elevar essa autoestima na luta contra a depressão. Porque muitas pessoas desenvolvem a depressão devido à baixa autoestima. Porque é um sinal, como você falou aí, de todos esses hormônios, essa desregulação desses hormônios,
acabam afetando esse corpo e a pessoa entra em depressão. Existem vários tipos de depressão. Tem depressão que a pessoa tem pessoas que já nascem com tendência a ter depressão, que nós chamamos de distimia. Então, assim, já vem no DNA dela essa baixa nos hormônios e ela tende a ter depressão. Exatamente. Já tem essa localização para desenvolver certas questões emocionais ou mentais, não significa que vai desenvolver. Mas como essa pessoa entra num ambiente onde é disfuncional para ela, e aí, como a gente falou da autoestima, essa autoestima, no decorrer dessa vida, acaba sendo construída de forma distorcida, ela não sabe o valor que ela tem no mundo, ela não sabe o seu próprio valor. Então, muitas vezes, essa pessoa com a baixa autoestima, ela chega em certa fase da vida. Quantas pessoas aí são inteligentíssimas e não avançaram em suas carreiras por elas acreditarem que não é para ela, por elas acreditarem que elas não são capazes, porque muitas vezes foi comparada na infância entre ela e outro irmão, entre ela e um primo, e aí ela cresceu acreditando que ela é incapaz. A Monique escreveu aqui, ainda mais hoje em dia, em que a rede social é mais feita de aparência. Sim, a rede social é feita de aparência. Mas quando uma pessoa tem uma autoestima boa, bem construída, e eu costumo falar isso muito para os pais dos pacientes que eu atendo, é muito importante você fortalecer a autoestima do seu filho, porque aí mesmo que a sociedade mostre o contrário, não vai adiantar, porque é como se ele estivesse ali sendo construído na rocha, não vai derrubar a autoestima dele. Mas muitas vezes nós somos afetados com a nossa autoestima por pessoas que são para a gente preciosas. Por exemplo, um pai, uma mãe, uma avó, uma professora. Então, essas pessoas... né? E alguém também que a gente ama, que a gente tem aquele afeto, principalmente na infância e adolescência. Então, quando essas palavras vêm dessas pessoas e você não tem um suporte para te apoiar e te mostrar que não é verdade o que aquela pessoa está dizendo para você, seja com palavras ou atitude, você acredita. Aí é como a Carol falou, entram as crenças. As crenças limitantes que acabam limitando essa pessoa a essa situação. Mas, como ela disse, não significa que seja verdade. Sim. Só que foi construído. E você imagina, tem até um ditado que fala, né? Se uma mentira for contada 100 vezes... Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Certo. Tá. Se uma mentira for contada 100 vezes, uma pessoa pode acreditar que é verdade. Já pensou? Várias pessoas falando a mesma coisa. Isso não significa que seja. Então, se a sua autoestima foi construída de maneira disfuncional, você acreditou, você acredita até hoje. Não só que você não tem uma aparência bonita, mas você acredita que você não seja capaz, que você precisa muitas vezes se submeter às pessoas para você ser aceita, porque senão você não vai ter amigos, você não vai ter família perto de você. Tem questão aí na sua autoestima que precisa ser resolvido. Quem sabe você não precisa se colocar na psicoterapia? É muito importante desconstruir essas crenças e reconstruir outras, para que você não chegue ao fundo do poço, que é a depressão. A depressão é quando você já está começando a desistir de si mesmo. Você está começando a aceitar que você é assim mesmo, que não tem jeito para você, e não é verdade. Tem jeito sim. Se a causa for o tratamento da depressão, geralmente ele é o acompanhamento do psiquiatra junto com o psicólogo. E aí, é claro, tem as outras interdisciplinaridades, como fazer uma atividade física que você goste, nem que seja uma caminhada na rua. Eu não gosto de atividade física. Uma caminhada na rua, andar de bicicleta, fazer uma dança de salão, uma dança, interagir com as amigas, com os amigos. Tudo isso pode te ajudar a começar a melhorar por dentro. Porque você lembra, no início de tudo que eu estava falando sobre os hormônios, e a Carol intensificou? Quando nossos hormônios estão desregulados e a gente está num quadro de depressão bem grave, mesmo com a medicação,
você precisa se movimentar para fazer com que essa medicação tenha efeito. Então, quando você se coloca na terapia e você começa a pôr para fora o que você realmente sente, como você se percebe no mundo, e aquilo é ressignificado junto com você, você já Sim. começa a ter uma melhora. E quando você começa, como a Carol sugeriu, uma atividade física, seja ela qual for, que ela seja mais prazerosa para você. Porque uma pessoa com depressão, muitas vezes, ela para as atividades que ela gostava antes. Então, Uhum. vai ser difícil? Vai. Porque ao invés de você andar numa uma rua reta, vai ser como você subisse uma ladeira. Mas você não pode desistir. Se não dá para correr, ande. Se não dá para andar, dá um passo, para outro passo. Mas não desista de você. Porque a sua vida é única, sua vida é importante, sua vida tem valor. Mesmo que as pessoas Sim. à volta não te valorizem, você precisa se valorizar. Você é único. Por mais que a gente fale assim, parece com fulano, parece com ciclano, mas cada um de nós somos únicos, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de ser. Eu não posso querer ser igual a Carol. Carol não pode ser querer igual a mim, porque ela é ela, eu sou eu. Mas ela tem o valor dela, eu tenho o meu valor. E você tem o seu. Então, Sim. eu não sei como é a sua vida, nós não sabemos. Nós escutamos essas histórias diariamente de pessoas, um grande assim, impressionante, assim, que me atrai, assim, que se atrai por mim, são pessoas com depressão. Uhum. Vira e mexe, eu atendo alguém com depressão. E eu me sinto realizada na minha profissão, eu entendo o meu para quê. Para que eu estou aqui nesse mundo, para que eu faço o que eu faço, quando eu vejo uma pessoa seguindo em frente. Quando eu vejo uma pessoa com baixa autoestima começando a se erguer. Isso aí, para gente que é psicólogo, não tem preço. Mas não desista de você. Tá difícil. Muitas vezes as pessoas que vão realmente te maltratar vão ser aquelas que você ama. Mas você precisa ser forte e buscar ajuda. Buscar ajuda. Você não precisa ser forte sozinho, mas você precisa compartilhar a sua dor com alguém. E muitas vezes esse alguém, inicialmente, não vai ser o psicólogo, vai ser a sua amiga, vai ser o seu amigo, vai ser o seu parceiro, a sua parceira. Não sei, mas vai ser alguém, porque ninguém é sozinho no mundo. E se você se Uhum. sente isolado, mais ainda um motivo para você buscar ajuda profissional para você. Que a Carol aqui, ela explicou tudo muito detalhado. Como funciona, o que acontece, por que a depressão acontece dessa forma, o que acontece com o fisiológico. A gente está aqui conversando com vocês há quase uma hora. Então, assim, eu espero que essa live chegue a alguém que precise e que esse alguém dê o primeiro passo para mudar Sim. a sua própria vida, não é verdade, Carol? Letícia, esse é um tema muito importante, né? Todos nós temos um propósito de vida, né? Então a gente abraça um propósito ao qual nós nos identificamos, né? Eu vou até abrir algo aqui pessoal. Hoje eu abraço essa visão, essa causa do Setembro Amarelo, porque eu já perdi muitos amigos. Infelizmente, né? E hoje nós temos, através do conhecimento, nós temos a possibilidade de ajudar outras pessoas, Sim. né? De levar o nosso conhecimento, como você falou, quantos pacientes eu consegui tirar já estavam a ponto de se suicidar, outros já vieram para mim já pós, né? Pós tentativa. Então, assim, a importância do nosso trabalho como psicólogos, sabe? De estar ali com o paciente, ajudando, né? Trabalhando. E o que você falou, né? Porque você tem uma autoestima baixa, mais um motivo para você buscar uma ajuda psicológica, porque sozinha você não vai conseguir resolver, né, Letícia? Você precisa de um profissional especializado para estar te ajudando nessas reestruturações, né, de crenças, da forma como você se vê. Hoje, se a gente for fazer um exercício, hoje quando você se olha no espelho, como que você se vê? Isso é muito importante, né? As pessoas olharem, né, para si, para dentro de si, porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Porque ao longo da nossa vida, você pode ter crescido ouvindo as pessoas te criticando, Sim. né? Te invalidando emocionalmente, te colocando para baixo, dizendo que você não é tão boa assim, que você não é tão inteligente assim. E chega uma hora, né, que você começa a olhar para dentro de você e que você começa a perceber, será que realmente eu sou o que as pessoas falam que eu sou?
Porque eu entendo que a humanidade, ela tem várias faces, né, Letícia? Então eu percebo que o ser humano ele está o tempo todo em construção, em evolução, em autoconhecimento, em descoberta, né? Porque nós não sabemos a nossa totalidade, nós não conhecemos, sabe? E eu entendo que a gente vai passando por situações ao longo da nossa vida e a gente vai descobrindo uma força interior, a gente vai descobrindo dentro de nós coisas que nós não tínhamos conhecimento antes, né? E é muito importante que você está falando sobre isso, que você falou da força interior, eu lembrei. É verdade. E só para colocar junto com o que você falou, é muito importante, gente. Hoje em dia a gente já tem comprovação científica. A gente acaba ficando, assim, às vezes, restrito para não falar isso, mas você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, da sua parte espiritual. Porque se você não cuida da sua parte espiritual, ela também vai ficar em defasagem. Sim. Porque você fica no abandono desse mundo. Então, nós somos seres integrais, nós precisamos cuidar dos três, da mente, do corpo e da parte espiritual também. Você não pode só cuidar de uma parte, não, vou cuidar só da estética. Tem muitas pessoas, como você falou, eu lembrei. Quantas mulheres maravilhosas que a pessoa falou aí, principalmente com as redes sociais, lindíssimas, externamente, e se acham feias. E elas se acham sua autoimagem é distorcida. Desestruturada, né? Totalmente. Tem uma baixa autoestima total. Por quê? Porque, na verdade, a autoestima vai muito além desse externo. É algo de dentro. É algo que foi construído de forma distorcida dentro. Precisa ser desconstruído. Gente, e a forma para desconstruir isso é na terapia. Por mais que muitas pessoas resistem, têm dificuldade. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia eu fico feliz que eu vejo as pessoas buscando mais o tratamento, né? Estar ali, tendo essa oportunidade de falar sem ser julgada, de ser acolhida, de ser amparada, que é isso que acontece na terapia. Mas se você... Talvez tem pessoas que vivem experiências ruins na terapia. Gente, muda o profissional, mas não deixa de fazer sua terapia. Se você não tem que buscar um profissional para você se identifique. Sim, existem outros. Como eu falei, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai trazer abordagem que vai se encaixar com você perfeitamente, mas alguém vai. Você não pode desistir de você. Porque o mais importante nessa história toda aqui que a gente contou nesse dia é você, é a sua vida, que é única. A gente só tem essa vida para acertar. Então, tá ruim, tá doendo, tá machucada, tá machucado por dentro, você sente que a sua vida tá travada, você não consegue evoluir na sua vida educacional, profissional ou pessoal, vai investigar o porquê. É muito importante. E você vai ter uma bela surpresa, porque não tem como você fazer terapia e ficar a mesma coisa, você sai diferente. Totalmente, né? Não é isso? É verdade. Estou pegando um gancho no que a Monique falou e realmente fundamental isso. Tem muitas pessoas hoje que procuram, né, através de cirurgias, de plástica, bariátrica, né, sentem a necessidade de fazer diversas cirurgias plásticas para tentar aumentar, né, vamos botar assim, a sua autoestima, ter um olhar melhor para dentro, para si, né, se ver melhor, né, se ver bem. Mas a verdade é que não adianta você cuidar só da parte estética. Não adianta você cuidar só do cabelo, da unha, da maquiagem. É de dentro para fora. A maior mudança na vida do ser humano sempre vai acontecer de dentro para fora, né? E hoje, como a Letícia falou, nós estamos nesse auge aí, acabamos de sair, né, das Olimpíadas e podemos ver através dos próprios atletas testemunhando a importância da terapia na vida deles, né? Que passaram por situações difíceis, fracassos, perdas, né? Imagina, para um atleta que se dedica, sabe? E começa a se depara com uma frustração. Sim, a frustração faz parte da nossa vida humana, né? E a importância deles buscarem terapia e hoje eles conseguirem ressignificar. Que todo mundo fala
fala sobre ressignificar, né? O que é ressignificar? Ressignificar nada mais é do que buscar dar novos sentidos à sua própria vida, porém você não vai conseguir isso sozinho. Você só vai conseguir com a ajuda de um profissional especializado que vai te ouvir, vai te acolher, vai entender a sua dor, vai te olhar com empatia e vai pegar na sua mão e vai caminhar junto com você. Porque é uma jornada. É uma jornada de autoconhecimento. É uma jornada de olhar para dentro de si. É fácil, Carol? É fácil, Letícia? Não é fácil. Porém, não é impossível. É totalmente possível. E uma das questões que a gente fala sobre o processo terapêutico, a pessoa precisa querer. Ela precisa querer e entender a importância desse processo. E é como um mergulho, né? Ela se deixar ser conduzida pelo terapeuta através desse processo terapêutico. Isso é muito importante, né, Patrícia? E falando nesse mergulho, nem sempre mergulhar é fácil, não é verdade? Exatamente. Nem sempre esse início desse mergulho não vai ser fácil, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de parar, quando você começar a dar de cara com as situações sobre você mesmo, sobre como você tem agido, como você tem vivido. Então dá vontade de parar, mas não pare. Não pare, se você se incomodou, é porque está tendo resultado. E aí, nesse continuar, você aprende a nadar. E aí a superfície vai ficar logo ali para você. A gente vai ter que encerrar nossa live. Já estamos aqui, olha, ia ser 30, 40 minutos, foi 1 hora. Gente, é verdade. Ó, Carol, foi um prazer, eu amei. Vamos fazer outra, certo? Sim, com certeza. Temos muitos marcar assuntos. Outra. Agora tem aí, ó, Outubro Rosa. Exatamente. Nós vamos estar preparando um tema bem legal aí para vocês. Prevenção Vou deixar do câncer de mama. Sim. E a mulherada precisa se cuidar, os homens também. Todo mundo precisa se cuidar, né? Na verdade, cuidar do corpo, da mente, do espírito, cuidar da autoestima. Então, a dica rapidinha aqui para vocês cuidarem da autoestima. Como a Carol falou, de dentro para fora. Mas vou deixar uma dica para você fazer em casa. Escreva. Escreva o que você pensa sobre você. Escreva o que as pessoas pensam sobre você. E avalie se é verdade. Veja quantas coisas você faz. Quantas situações você já resolveu sozinho e sozinha, sem ajuda. Será que não teve uma competência para isso? Então, vocês vão conseguir, através disso, se dar conta. Olha quantos amigos e amigas você tem. Pessoas gostam de estar perto de você. Então, é muito importante. Se você acolhe, se você consegue ficar perto dos seus amigos, se eles sentem sua falta, se eles te buscam por um conselho, você tem algo especial. Então, não desista de vocês, não desista de jeito nenhum. E bem-vinda, Gabi. Chegou no finalzinho, mas chegou. Bem-vinda. Nós estamos encerrando. Essa é a nossa futura psicóloga. Estamos... Show! Seja muito bem-vinda, Gabi. Com certeza. E, Letícia, é muito importante a gente também, só para finalizar, falarmos sobre a importância que todos nós temos virtudes, né? Porque às vezes a gente só desenvolve um olhar para o lado, né? Das nossas fragilidades, mas toda mulher, todo homem, todo ser humano tem as suas potencialidades, tem as suas virtudes. Olhem para dentro de si. Procure as suas virtudes. Se você ainda não está encontrando, busque uma ajuda profissional psicológica. E mergulhe nesse processo. E se deixe viver esse novo tempo, né, de transformação interior. Né? E aí, Carol, já que você falou das virtudes, só rapidinho, antes que a nossa live caia. Certo. Falando para pessoas que possam estar aí e têm depressão. Gente, depressão não é falta de Deus. Depressão não é fraqueza. Depressão é uma doença. Nós valorizamos muito as doenças quando elas estão externas na pele. Se alguém tomar um tombo, quebrar a perna, você fala, nossa, coitado, está sofrendo, está sentindo dor. Mas quando uma pessoa está com depressão, as pessoas muitas vezes usam palavras pejorativas que deixam a pessoa pior do que ela estava. Mas se você se encontra passando por depressão,
Busca ajuda para você. É possível se reerguer. E você não é coitado, e você não é sem Deus, você não tem falta de fé por isso. Você só está doente, precisando ser acolhido. E a primeira pessoa Sim, que pode te acolher é você. E depois você sim, pode contar com a nossa ajuda profissional, que sim. é um prazer ver pessoas se erguendo. Não é verdade, Carol? Com certeza. E importante também falarmos sobre a questão da prevenção do suicídio, né? A gente está encerrando o Setembro Amarelo, pegando só um enganche que você falou, né, Letícia? Depressão não é frescura, suicídio não é frescura, ansiedade não é frescura. Busque ajuda psicológica. Isso é uma doença psíquica e emocional e possui tratamento, né? Isso é muito importante. E não desista de você. Não desista, Exatamente. tá? Não E se, tem não vida, se tem cale, esperança. não se cale, não se isole, né? Porque muitas das vezes as pessoas, por não serem compreendidas, elas acabam se isolando. É. Não se isole. Busque Isolar é um ajuda. erro. Sim. Exatamente. Porque tem profissionais prontos para te atender, para te acolher, para ouvir a sua dor, para chorar junto com você, né? E enxugar as suas lágrimas, Sim. te ajudar nesse processo, né? É muito importante. Em caso de suicídio, ligue 188, busque uma ajuda psicológica, pensamentos, identifique, sempre procure entender o que a sua mente está falando com você. Quando você começar a perceber que seus pensamentos estão um pouco fora do comum, busque ajuda psicológica. Pensamentos de ideação suicida, pensamentos de desvalorização de vida, não tem mais chance para mim, não tem mais por que eu viver, né? Perda de sentido na vida, perda de propósito na vida, busque ajuda. É muito importante, né, Letícia? Não esteja sozinho. Não esteja sozinho. Fala, Letícia. E a gente vai estar encerrando agora aqui a nossa live. São 9 horas e 4 minutos. Simone, obrigada por ter ficado até o final. Gabi. Muito obrigada, Gabi. Que estão até o final aqui. As psicólogas também que deram essa força pra gente. Também passaram aqui a Amanda. Rosane Vieira, Leila Vieira, Pastor Jonas, ó, Rejane, a gente tá chique, gente. Sim, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Nós vamos estar organizando uma nova live, então fica de olho no nosso Instagram. Se você não segue a Carol Menezes, psicóloga Caroline Menezes, não é isso? Siga lá nas redes sociais. Carol Menezes. É isso aí. Siga também a mim, psicóloga Letícia Campos. Se precisar de avaliação neuropsicológica, entre em contato comigo. Em casos de suspeita de autismo, TDAH, outros transtornos, avaliação psicológica. Muitas vezes as pessoas fazem avaliações, fazem a bariátrica, mas não querem fazer avaliação, não querem acompanhamento. Isso aí também é outro erro, mas não é o nosso assunto de hoje. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Obrigada, Carol, foi um prazer ter você aqui nessa live. Foi muito bom mesmo, foi muito produtivo. Fiquei muito feliz de compartilhar com você essa live. Sim, o prazer foi todo meu, Letícia. Gratidão pelo seu convite, né? E é um desafio, você me desafiou, eu topei, vamos aí, vamos crescer, vamos avançar e vamos nos preparar para as próximas lives. Nossa próxima live, se despede também, para não poder estar encerrando aqui, salvando essa live, senão ela vai cair. Sim, um beijo, pessoal. Fique atento às nossas redes sociais, da psicóloga Letícia, né? Neuropsicóloga, o meu também. E vamos estar aqui trazendo mais conhecimento, mais novidades para vocês, tá bom? Estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso. Um abraço, fiquem na paz. Tchau, um beijo, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau. Tchau.